Eu trago aqui uma mensagem que não estava nem preparado para dar, não. Como eu falei da campanha, deixa eu falar de Jonas capítulo 2, versículo 7. Mas eu gosto muito desse versículo aqui. Por quê? É um momento que você às vezes está desanimado, abatido, em que você está se entregando, você acha que acabou, não tem mais jeito. Mas isso não é só para a saúde, não, é para todas as áreas da sua vida. Olha o que diz aqui, 2,7, diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Somos nós. Então você recebe um diagnóstico que tem um câncer com uma metástase, que está espalhado pelo corpo, grau 4, não há mais nada. O tratamento vai ser paliativo, protelar um pouco, entenda bem, para dar uma dignidade à pessoa, a morte digna. Não, ele é Deus, pessoal. Quer dizer, quando ele estava desanimado, Jonas se entregue, ele lembrou-se do Senhor. Você tem que lembrar do Senhor. O que você deve lembrar? Você deve lembrar de Lucas 1,37. O que diz? Lucas 1,37. Porque para Deus, complete você, é impossível. Então você está desanimado, abatido, com um diagnóstico, já preparado para enfrentar aquele tratamento que você sabe que é paliativo, entenda bem, mas que o óbito chegará, não vai demorar muito. Aí você lembra de quê? Peraí, mas para Deus nada é impossível. Aí você vai buscar Deus, que você vai buscar o socorro do alto, você vai clamar a esse Deus, você vai suplicar a esse Deus, vai procurar conhecê-lo mais, um pouco mais, palavras do Senhor. Marcos, um pouquinho atrás, Marcos 10, 27. O que diz Marcos 10, 27? Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível reverter esse quadro. Estou falando de um câncer, mas às vezes não é um câncer, é uma esclerose múltipla, já avançada, entende? É uma doença que vai te levar à cegueira, entende? É o glaucoma que está muito adiantado, uma catarata ou outra doença degenerativa que eu não conheço, entenda? Pode ser não um problema, às vezes, saúde financeira. Tem tantos dias para pagar e você não vê como pagar aquela conta. Ou, às vezes, um problema de um filho, de uma filha, um casamento que está, entenda bem, acabado. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, porque, afinal de contas, ele já está morando com outra pessoa. Eu conto um testemunho de um homem que ele saiu de casa, entenda bem, ele morava com a mulher, com essa senhora, e tinha filhos com ela e tudo, e ela começou a frequentar uma certa igreja. E ele também foi para a igreja depois. E ela ficou feliz. Só que eles não eram casados, como alguém diz no papel, né? Tinham 3 filhos. E lá na igreja, ele então foi e se engraçou com uma pessoa. Na igreja. E o que aconteceu? Ele casou com aquela pessoa. Se aquela pessoa, entenda bem, me perguntasse: pastor Jaime, esta é a situação. Qual o parecer que o senhor dá? O que o senhor acha? Eu poderia dizer: irmão, ele casou? Agora Deus vai tratar da senhora, vai cuidar dos seus filhos. Não, você não tem que ouvir o homem, tem que ouvir a palavra. Para encurtar a conversa, meses depois, o casamento foi anulado, ele voltou para casa. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Você não pode entrar, nós esquecemos. Jonas está dizendo, vamos voltar no Jonas, depois eu ligo aqui as duas. Jonas 2,7, né? Jonas 2,7. Quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor. Opa, ele lembrou o quê? Ele lembrou do Deus misericordioso. Aí ele clamou, o caso dele era misericórdia. Somos nós também, pode ser esse caso. Você já aprontou tanto, entenda, que você não se vê mais em condições, ou entenda, de ter mais uma oportunidade. Mas Deus dá. Deus faz com que o homem dê a oportunidade, que a mulher dê, o homem dê, o patrão dê, sei lá, a sociedade até mesmo. Eu falei que nós temos que conhecer Deus. Deus faz até com que uma nova lei seja feita. Como assim, pastor Jaime? Aí já vimos isso aqui. Então, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos para o livro de Esther, capítulo 8. Isso eu dei recentemente. Esther é antes de Jó, que é antes de Salmos, né? Capítulo de número 8. Versículo 8 também. Escrevei, pois, aos judeus, como bem parecer aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, se sela com o anel do rei, que não é para revogar. O
que aconteceu? Havia uma lei, um decreto assinado, que os judeus seriam exterminados no dia tal, no horário tal. Só que essa lei também ela foi selada com o anel do rei. E na lei deles, quer dizer, no ordenamento jurídico daquela época deles, uma lei que fosse escrita, um decreto que fosse selado, entenda, com o anel do rei, ela não podia ser revogada. Então aquela lei não podia ser revogada. Nós temos, por exemplo, na nossa Constituição, cláusulas que são chamadas pétreas. Elas não podem ser mudadas. O que aconteceu aqui? Uma nova lei, por favor, não estou querendo dar golpe de Estado não, tá? Não, só estou dizendo que o que Deus faz? Deus faz com que até uma nova lei possa ser criada, ou até uma nova Constituição, se necessário for. Ele é Deus. Nós só não podemos esquecer que Ele é Deus, que agindo Ele, quem impedirá? É isso que você tem que entender. E vamos lá então para Isaías 43:13. É bonito, você vê que eu não estava no meu esboço. Isaías 43:13. 43:13. Ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda não chegou, você não está vendo a bênção, não está vendo o milagre. Mas antes que houvesse um milagre, antes que aconteça as coisas, ele está dizendo assim: eu sou. Ele falando isso. E ninguém há que possa escapar, que possa fazer escapar das minhas mãos. Vamos lá, pessoal, operando eu, quem impedirá? É isso. Então nós não podemos entrar em desespero porque veio o diagnóstico, tá certo? É um caso difícil, ou um caso impossível, ou que vem uma sentença, entenda, onde aquela sentença é contra a verdade, que você tem a verdade, mas você não conseguiu provar a verdade. E às vezes tem situação que a pessoa até cumpre a pena, mas se ela tem a verdade, ela deve lutar pela verdade. Haverá um fato novo e haverá até uma revisão, mas a verdade tem que prevalecer. Nós temos, eu vou falar isso mais na segunda parte, que aí é a mensagem de hoje, que eu dei no culto anterior, não do culto do show da fé, o culto aqui da 7, o culto do meio-dia, que eu falei a respeito, entenda bem, de Mateus 5, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos ficar só nesse entendimento agora. Então, eu não sei o que você está passando, mas não esqueça, Ele é Deus. Deus para mudar qualquer situação, Deus para fazer até mais do que pedimos ou pensamos, porque os meus caminhos, diz o Senhor, não são os seus caminhos. Os nossos caminhos são limitados, de Deus são muito mais altos. Às vezes nós achamos que chegamos no limite, não chegou nada, tem muito. Josué foi um guerreiro, um vencedor, muitas conquistas. Quando estava já com seus 110 anos, já velhinho, Josué, você envelheceu, todo mundo envelhece. Eu brinco, sabe quem não envelhece? Quem morre cedo. Você não quer ficar velho? Eu não quero ficar velho, então morre, mano. Porque todo mundo vai envelhecer, a fisionomia vai aparecer. Agora tem esses sites que fazem esses aplicativos, né, que aparecem na internet, que mostra você se mostrar daqui a 40 anos, vai mostrar só se for o esqueleto, né, de 50 anos. Bem, 40 eu não digo nada, que pode até chegar, 105, 106 tem, até 115 enquanto, mas não estou dizendo, não estou com essa pretensão de chegar aos 115, 116 não. Eu tenho algo maior que é a eternidade com Deus, entende? Mas a verdade, senão eles fazem aí, envelhece a pessoa, né? Um dia desse até o missionário tem o avô dele, que morreu novinho, esse morreu com 101 anos de idade, né? Aí o missionário veio, a irmã do avô dele, a tia-avó dele, ela morreu, ficou um pouquinho com ciúme dele, morreu com 102. Aí eu fui no enterro de uma delas. Sabia que eu fui no enterro de uma tia do missionário? Essa realmente morreu muito nova, irmão, 94. Nova em comparação aos outros, né? 101 e 102, eu até brincava com o missionário, você vai passar o seu avô, ele mostrava sobre isso, que mostra, né, a pessoa envelhecendo, mas deixa isso de lado, o homem envelhece, Deus não. Josué, você conquistou muita terra, mas sabe o que Deus disse? Ainda tem muita terra para conquistar. Meu irmãozinho, alguém já disse, o limite é o céu é o nosso limite, não temos muita que alcançar, não desista não dos seus sonhos. Você pode ser bisavó, você vai ganhar seu bisneto. Você pode ser tataravó, tá vendo? Você que vai ganhar o seu tataraneto. O que você tem que fazer? Lembrar que Ele é Deus. Quando você se ver em qualquer situação perdida, não joga a toalha. Você tem um Deus para glorificá-lo. Você tem um Deus para invocar o nome dEle. Você tem um Deus que muda qualquer situação. O que eu falei,
ele não tinha planejado isso, mas Deus colocou. Então não esqueça, vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? Jonas, o profeta, como é que é o nome dele? Profeta, o que é apelido? Fujão. Porque era manhoso? Não. É que ela simplesmente fugiu do chamado de Deus. Tem muito fujão por aí. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou em ti a minha oração. Não é só lembrar, você tem que orar. Você tem que provocar o poder de Deus. Provocar a ajuda do Senhor. Meu Deus, está escrito. É que eu vou falar da segunda parte, daqui a pouco. Eu estou querendo entrar à força aqui. Seu Deus, está escrito, o Senhor falou, está na tua palavra, então você vai. Aí você lembra do Senhor, lembra do que diz a palavra, do que está escrito na palavra. Você lembra daquele versículo da Bíblia, você lembra daquele ensinamento que um dia você recebeu. Eu, por exemplo, quando eu comecei, o versículo que me chamou a atenção, me acompanha, até dei para um amigo hoje esse versículo, e é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Então, sempre que alguma coisa vinha para me intimidar, para me amedrontar, eu lembrava, não, Deus está comigo, eu não posso temer. Você não pode temer. Não pode, que a palavra, você vê, eu me lembrei do Senhor, lembrei do que Deus falou comigo, eu lembrei do que a palavra falou comigo, eu me lembrei da revelação que Deus me deu, do que Ele me entregou, eu me lembrei do Senhor. E aí disse, entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade, não esquecendo disso, porque se tem alguma coisa para acertar, aí você acerta, senão seremos como Saul. O Saul errou. Quando ele precisou de ajuda de Deus, ele pediu ajuda, não veio ajuda, porque ele primeiro tinha que se acertar. Então você vai entrar a sua oração, está dizendo aqui, no templo da tua santidade. Se eu não estou na santidade, antes de pedir a cura, não esqueça que Ele é Deus. Não joga a toalha, não desista se a situação está aparentemente perdida. Lembra-te que você tem um Deus que faz o impossível se tornar possível, que faz até mais do que pedimos ou pensamos. Agora vamos para Mateus, capítulo 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. É assim, quando o filho fica longe do pai, senão alguém fez coisa errada, irmão. Não era mais ou menos assim? Quando o filho fica muito longe do pai, você esconde um pouco. A pessoa não quer se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Deus é onipresente. Mas nós não devemos ter medo de nos aproximar de Deus. Porque Deus nunca terá uma maldade para nós. A Bíblia fala, não é mensagem para ler, é só ali. Não precisa ler comigo, ele vai colocar ali. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Não tem uma maldade com ele para fazer com você. Pode se aproximar, você não vai perder nada. Não tenha medo. Aquele homem não queria se aproximar porque Jesus tinha pedido algo para ele, mas não era maldade. É que Jesus sabia onde estava a fé dele. A fé dele não estava em Deus, a fé dele estava nos negócios, no dinheiro. Aquele jovem rico de Marcos 10, versículo 17, que não é para agora. Então eles se aproximaram, olha o bonito, e assentando-se aproximaram dos seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava. Se você se aproximar, ele vai te ensinar ainda. Mas como é que é isso, pastor Jaime? Leia a Bíblia, ore, aproxima de Deus, não passe um dia sem orar. Aprenda a ter o seu devocional. Eu estava falando numa reunião com candidatos a pregadores, jovens que querem se tornar pregadores. Tinha pastores experientes já também, mas era mais para o jovem. Perguntei, como é a sua vida com Deus de oração? Eu estava lembrando do nosso início, eu falei, amigo, nós íamos para o monte orar, passávamos a noite orando. Praticamente toda semana a nossa juventude tinha vigília. Era vigília numa igreja, era São João do Meriti, iam todos jovens para lá. Era vigília em Nilópolis, todos os jovens iam para lá. Era vigília em Bangu, todos os jovens iam para lá. Era vigília em Madureira, todo mundo ia para lá. E até para outro lugar, outras igrejas, acabávamos indo. Éramos, vamos dizer assim, caçadores de vigília. Nós queríamos comunhão com Deus. Eu falei, rapaz, você tem que se aproximar. Você não se aproximar, quer dizer, eu perguntei para alguns outros. Eu perguntei, estão no mês de maio. Eu pergunto, quantos livros você leu sobre fé esse ano? Você não está se aproximando. Você tem que aprender a se aproximar.
Não ficar longe dele, todo dia conversar com ele, é importante. Aí ele começou a ensinar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, não é o de hoje que eu quero dar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, também não é agora. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo de hoje: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome, não sei se você já teve fome, mas às vezes quando você fica passa um pouquinho da hora, dá uma fome, não dá? Vontade de comer tremenda. Mas o que tem a ver aqui? Muito. Nós temos que ter aquele desejo ardente de justiça. Mas o que é justiça? No sentido humano, não é diferente do sentido espiritual. O que? É você ter o que é direito seu. Você quer que a lei se cumpra. Alguém fala: eu quero que se faça justiça. Alguém vai falar isso? Quer dizer, que a lei se cumpra. Então, eu quero o que é direito. Eu tenho o que é direito meu, você tem o que é direito seu. Eu tenho que buscar na Bíblia aquilo que é direito meu. Por exemplo, a cura divina. Por que eu quero ser curado? Porque eu não quero ficar doente. Quem aqui quer ficar doente? Ninguém quer, mas não. É porque está escrito na Bíblia Sagrada que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então eu tenho que ter sede disso aqui. Isso aqui tem que se cumprir na minha vida. Claro, toma um remédio que o doutor mandou, sempre explicando isso, faz o tratamento que for, mas diante de Deus, você protestando: Senhor Deus, eu creio na tua palavra. Ela diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado, essa doença está amaldiçoada. Ela continua: você está amaldiçoado, eu tenho a palavra de Deus. Fica. É como Jesus falou, a parábola do juiz iníquo. Vamos para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Quero que o obreiro participe. Não basta ser obreiro, você tem que participar. Lucas capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando? Quando a sua oração está fundamentada nas Escrituras. Quando a sua petição, a sua oração, ela está de acordo com as Escrituras. Você não desfalece não, ela vai se cumprir. Quando é desejo humano é outra coisa. Naquelas perguntas, uma menina jovem ainda, falando para o missionário, o pastor Jaime que respondeu: eu não entendo porque tantas profecias que falaram na minha vida não se cumpriram. Eu disse: mas você está tão jovem, cheio de profecias assim? Não, às vezes tem gente que confunde. O Senhor me falou. Não, profecia é a palavra de Deus inspirada. É o que Deus falou, o que está escrito aqui é que se cumprirá. Os céus e a terra passaram, mas minhas palavras não vão te passar. Então você vai buscar aquilo que está escrito, você vai buscar aquilo que está na palavra de Deus. Tem muita coisa para nós. Aí ele diz assim, dizendo: havia numa certa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo: faze-me justiça. Quer dizer, senhor juiz, eu quero o que é direito meu. Você não pode pedir ao juiz o que não é direito seu. Vamos que eu gosto de uma casa, um apartamento aqui na São João, e outro com a petição: senhor juiz, eu venho aqui reivindicar a posse desse. Não, qual o documento que eu tenho que aquilo é meu? Que aquilo é uma herança, sei lá, né? Que é minha propriedade. Não vou, o juiz não vai nem aceitar esse pedido, né? Então muita gente tem que aprender. Agora, quando está escrito na palavra, eu quero. Por que eu quero a cura? Porque está escrito que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Por que eu quero a libertação do meu filho? Porque está escrito que ele é herança do Senhor. É desta maneira que você vai vencer. É tendo então fome e sede de justiça. Está escrito: eu quero, aquilo está escrito. O profeta Isaías falou sobre o que a justiça faz conosco. Isaías 32, versículo 17. Isaías 32, versículo 17. Isaías 32, 17. Diz: e o efeito da justiça será paz. Mesmo quando não vem, você sabe que virá. Por quê? Porque foi Deus quem falou. Você não está pedindo uma coisa da sua cabeça. Você não está pedindo uma coisa, entenda bem, que você quis. É mais do que isso. Eu sempre gosto de citar o Isaac. O Isaac casou com Rebeca e viu que a Rebeca era estéril. O tempo foi passando, ela não engravidava, não fizeram nenhum tratamento, não tinha nenhuma coisa para evitar filhos, não. Bem que teve, entenda bem, é uma coisa séria, que teve
Depois, a descendência dele ali tem uma coisa séria, chamado a descendência de Judá, os filhos de Judá, de onde viria o Salvador, que eles evitavam, entenda bem, sempre que ele teria o relacionamento com a esposa, ele simplesmente jogava fora a semente que ele tinha que colocar na esposa. Mas é um estudo para outro dia. Aqui o Isaac, então, ele perseverou, foram 20 anos de oração. Ele casou com Rebeca com 40 anos. Ele só foi ser pai de Esaú e Jacó com 60 anos. Aí eu tenho dito, por que ele insistiu? Porque Deus tinha falado, lá no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 19, que nele, Isaac, seria contada a descendência do seu pai Abraão. Então, muito mais do que, entenda bem, ser pai, muito mais do que ver sua mulher grávida, ver sua mulher ser mãe, era o que Deus tinha dito, era justiça. Por isso ele tinha paz, mesmo passando os anos e não chegando aqui, não, vai se cumprir. É quando você tem a convicção que toda a sua família será salva. Por quê? Porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo na tua casa. Porque Deus falou, foi Deus quem falou. Esse é o efeito da justiça, paz, a paz está contigo. E a operação da justiça, repouso e segurança quando? Para sempre. É isso que precisamos. Não é ver um povo inquieto, desassossegado, não. É como Cristo, a volta dele acontecerá. Se vai acontecer nos meus dias, não sei, seria bonito eu presenciar o arrebatamento, mas eu tenho que fazer como Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Um dia Deus para si me tomará, mas eu tenho que andar com ele. Ou então eu posso ver, entenda bem, o juízo de Deus como Enoque, que viu o dilúvio. Nós veremos o arrebatamento da igreja. Veremos a igreja ser arrebatada. Entenda, vamos subir se estivermos aqui, mas se continuarmos andando com ele. Lembra que diz Gênesis capítulo 6, versículo 9, Enoque andava com Deus. Assim como lá no Gênesis 5, 25, que diz que Enoque andava com Deus, Noé também andava com Deus. Você tem que andar com Deus. Para quê? Porque se você for tirado desse mundo, foi Deus quem te tirou. Ah, foi a doença, sim, Deus permitiu. A doença porque tem que destruir o corpo, mas quem tirou foi Deus quem permitiu você ir embora. Ande com Deus, esse é o segredo, andar com Deus até que Deus para si o tome. Ou então, se acontecer, porque a ciência pode dizer que não, os historiadores, o que for lá fora vai dizer que não vai ter o arrebatamento, vai ter. A igreja de Cristo vai subir. Está escrito aqui, isso vai se cumprir. Não ficamos ansiosos por isso. Se for no nosso dia, amém. Se não for, dormiremos no Senhor, né? Nosso corpo vai ser sepultado, nosso espírito vai para o Senhor. No dia da volta de Jesus, nosso corpo é glorificado e nós entramos naquele corpo. Glória a Deus, vivemos para sempre com o Senhor. Essa é a maior glória que nós vamos ter. Isso vai acontecer, queira o homem sim, queira o homem não. Então ele está dizendo, o efeito da justiça será paz e operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então nós precisamos disso. Vamos voltar onde nós começamos, Mateus capítulo 5. Então nós paramos aqui no versículo 6, que ele diz para nós, bem-aventurados os que têm fome e sede, tem que querer, irmão. Tem que querer, tem que ser constante na oração. Nós desistimos. Não, Deus não quis, eu acho que eu não tenho fé. Se eu não tenho, então eu vou buscar essa fé. Mas eu tenho que ter fome, sede de justiça. Ou seja, eu tenho que ter o que está escrito. Eu tenho que participar daquilo que está escrito. Para eu participar daquilo que está escrito, então eu tenho que me envolver com Deus. Segura essa mensagem.